WhatsApp 12 98244 4449. O dilúvio é uma história daquelas que marcam todo o restante das histórias que vão surgir depois dele. Um cataclismo mundial, uma destruição, um juízo de Deus sendo executado sobre a humanidade e, ao mesmo tempo, uma história de salvação impressionante. Um barco quando não havia barco, chuva quando não havia chuva e uma família preservada que reoriginou a humanidade. Mas é muito mais do que isso. Dentre essas histórias há personagens reais, pessoas com medo, pessoas vivendo seus dramas e pessoas que nos ensinam. Porque nós estamos falando de fato de gente que viveu dramas, que viveu perguntas e que buscou no Senhor as respostas que nós precisamos. Nós vamos falar sobre as lições desse dilúvio, as lições da família de Noé e tudo que isso ensina e entra na nossa casa hoje que precisamos tanto disso. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Estudar a Bíblia é muito fácil e rápido. Acesse o site biblia.com.br e escolha o curso que deseja estudar. Depois, é só selecionar o modo como deseja estudar. Ao escolher o curso online, você poderá assistir a videoaulas, responder questionários e, ao finalizar, receber um certificado digital. Depois, você poderá escolher outros cursos. Não deixe de estudar a Bíblia. Acesse biblia.com.br. O dilúvio foi um cataclismo mundial e as marcas do dilúvio estão por toda parte. Uma viagem de carro perto de uma serra, uma chapada, alguns lugares onde tem cavernas, toda a geografia do mundo foi mexida por isso. Nós não sabemos, não sentimos, só temos relatos sobre como era o mundo antes dessa destruição. Mas a Bíblia nos dá muitas lições sobre isso. As lições são teológicas, ou seja, é a palavra de Deus dando lições para a gente sobre todas essas coisas que aconteceram. E elas entram na nossa vida e devem permear a nossa vida como lições para o dia a dia. É uma fé que Ele nos dá e é uma fé, de fato, para hoje. Algumas lições do dilúvio podem ser vistas assim a olho nu. Olhando para o texto bíblico, eles jogam para a superfície lições diretas. Eu queria que você pensasse seriamente sobre algumas coisas. Primeiro, porque nós estamos falando de uma família desconhecida. A Bíblia não traz muitas informações sobre Noé antes de Deus falar com ele. O que ele fazia antes, como que era a estrutura da cidade onde ele morava, se ele morava na cidade, se ele já era, por exemplo, alguém que sabia mexer com madeira. A gente sabe que ele não era um engenheiro naval. Como era sua esposa, sua relação, enfim, algumas coisas sobre os seus filhos. A Bíblia não traz essas informações, mas as informações que elas trazem conectam conosco. Por quê? Porque está falando de um homem comum, um homem ordinário e que, a partir da ação de Deus, passou a ter uma ação extraordinária. A ação de Deus falando com a gente e Jesus nos chama para pensar logo de cara sobre o dilúvio na primeira lição. Ali naquele monte, os discípulos muito preocupados com a iminência da volta de Jesus ou do fim dessas coisas, conforme eles perguntaram, chegaram para Jesus e fizeram exatamente essa pergunta: Mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Dize-nos quando acontecerão essas coisas? A pergunta dos discípulos era preocupante, era legítima e fizeram para a pessoa certa. Dos discípulos até nós tem 2 milênios, então é óbvio que para a gente os sinais estão muito mais agudos do que para eles. Eles viveriam algumas coisas que Jesus falou, mas a maior parte das coisas que antecedem a volta de Jesus não era para eles. É por isso que Jesus conta para eles parábolas de uma demora, mas nos alerta a partir da pergunta deles sobre o nosso tempo. E ele diz: será como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Só essa frase é suficiente para que a gente volte para os dias de Noé e tente se localizar ali e saber qual é o perfil das pessoas que se salvam e como nós podemos nos encaixar nesse perfil, pedir socorro a Deus. E qual é o perfil das pessoas que perecem? Ele diz ali: veja os dias de Noé.
As pessoas estavam vivendo assim: comer, beber, casar e dar-se casamento. Jesus não faz uma lista de pecados. Uau! Comer, beber, casar e dar-se casamento não são coisas ilícitas. Jesus estava dizendo que elas estavam fazendo as coisas triviais da vida, coisas comuns da vida. Comer, beber, casar e dar-se casamento. Eles estavam vivendo como se nada de importante estivesse acontecendo. E elas não estavam prestando atenção naquilo que Deus estava controlando no relógio da história. Mas agora tente, olhe para mim. A gente sabe que o comer, beber, casar e dar-se casamento não é a causa do dilúvio. O dilúvio, ele tem uma causa muito mais profunda. E sim, nós estamos falando de um mundo perverso. Mas mesmo assim, Jesus chama a atenção primeiro da veracidade da história, a autenticidade da história, a sua autoria, o seu protagonismo na história e a nossa necessidade de atenção para essa história. Gênesis capítulo 6, verso 1 começa assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Jesus começa dizendo no capítulo 6 qual é a causa primeira do dilúvio. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós olhamos para as coisas pensando que aquilo é causa, quando na verdade é consequência. E a causa nem sempre passa dos nossos olhos, o nosso crivo, a nossa capacidade de percepção não vê o que de fato deveria ter visto. Jesus começa dizendo uma coisa que a gente bate o olho e fala assim, mas como assim? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Santidade, ela é uma palavra que significa separação. A gente tem que saber o que é separado de e o que é separado para. A criação do mundo, ela começa, e o processo todo de criação, ele segue a linha de uma separação. Sim, no primeiro dia Deus separa a luz das trevas. No segundo dia, ele separa águas de águas, água de terra. O processo de separação gera distinção. Deus cria separando. Joga as águas todas para cima, divide as águas que estão embaixo, Deus cria uma separação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é uma distinção e uma separação. O homem é separado, ele é distinto de todo o restante da natureza. Santidade, portanto, é mais do que exclusividade, é mais do que separativismo. Santidade é uma distinção para um propósito definido. Deus separa, distingue para que algo seja feito exclusivamente por aquela distinção. Deus é santo, portanto, ele é absolutamente separado de tudo que existe, absolutamente distinto. Ele é o outro absoluto. Deus santifica para seus propósitos. Quando Caim e Abel tem aquele episódio confuso de violência, onde Caim mata Abel, há o crescimento de uma descendência de um grupo de pessoas que segue a sua lógica, a lógica humana. E os filhos de Caim são chamados de filhos dos homens. Por quê? Porque eles rompem com a imagem de Deus. Eles não querem viver conforme a imagem de Deus manifestada nos seus atos e nos seus pensamentos. E daí a expressão filhos dos homens. Eles fazem coisas conforme os homens querem fazer. É literalmente carnalidade. Quando Sete tem seu primeiro filho, começam a nascer os filhos de Deus. E o texto diz que ali passou-se a invocar o nome do Senhor. Filhos de Deus não significa que alguns são criaturas de Deus, outros são criaturas de outra forma de existência. Não, é que alguns agem como Deus e outros agem como homens. Os filhos de Deus vêm de uma linhagem educacional de Sete, que transmite os valores do Senhor para os seus filhos. E aí as coisas começam a acontecer num diagrama de conflito. Mas o texto diz que em algum momento os filhos de Deus passaram a se misturar com os filhos dos homens. Repito, é mais do que o exclusivismo, mas o que está acontecendo aqui é uma perda de propósito. Essa mistura faz com que as próximas gerações não tenham nenhuma distinção de si e nem de Deus para com elas, e o gênero humano se corrompe completamente. O texto diz que o pensamento humano era mau continuamente.
Essa é uma lógica que está aqui aparecendo no dilúvio, mas ela estará em toda a Bíblia. A distinção gera uma nova criação, sempre. Por exemplo, você pode lembrar do quanto das palavras de Deus para Abraão. Ele disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. A história de Abraão começa com uma distinção, ele é separado. Nós vemos isso na história de José. Quando seus irmãos se corrompem, as circunstâncias conduzidas por Deus o separam também, e ele vai viver uma boa parte da sua vida em outro lugar, distinto, separado. E ali ele se destaca por ser distinto de tudo. Deus, ao fazer daquele povo, daquelas famílias, uma nação, ele os retira da terra do Egito, e em Canaã ele dá ordens explícitas para que eles mantenham-se distintos. Vós sois o sal da terra. O sal não é igual à comida. Ele está lá com a comida para agir na comida e não ser transformado pelo resto. Vós sois a luz do mundo, ele disse. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e uma luz se coloca no velador, ou seja, distante o suficiente para cumprir o seu propósito. Volvendo nossa atenção para o dilúvio, a gente vê toda aquela destruição dramática, mas o ponto em que levou essa destruição está algo que passou despercebido muitas vezes pelos olhos de alguém. Um passo para lá, um passo para perto de onde não deveria ser dado, uma mistura que foi fatal. Mas uma das coisas que mais me impressiona nessa história é a relação que Deus tem com Noé. E essa é a terceira lição que eu quero destacar agora para você. Veja, o que sabemos sobre Noé? Como eu disse, pouca coisa. Quais eram suas habilidades? Não sei. Mas como toda história boa, em toda a história do mundo, o extraordinário começa no momento em que Deus aparece. Uma frase que eu gosto muito é de que Deus escolhe pessoas ordinárias para fazer algo extraordinário e antes disso os esmaga. Sim, todas as vezes que Deus quer fazer algo extraordinário, ele escolhe uma pessoa ordinária e o esmaga. Assim foi com Noé, como foi com todos os que o sucederam. Pessoas ordinárias, Elias, o tesbita, sim, uma pessoa ordinária que fez algo extraordinário. Neemias, um copeiro que é o maior e mais importante construtor do Antigo Testamento. Salomão, um menino adolescente que estava diante de um enorme desafio e diante desse desafio pede socorro a Deus e se torna o autor de atos extraordinários de Deus como Davi. O que sabemos sobre eles? O que sabemos sobre eles é que eles tiveram um encontro e se renderam à vontade de Deus. Quantas coisas extraordinárias não estão acontecendo na sua vida porque você está insistindo em manter as coisas ordinárias da vida? Sim, quando Deus nos chama para viver algo enorme, Ele tira de nós primeiro as coisas pequenas. Isso foi com Noé. Noé teve que se entregar completamente. Noé não mais sonhou para sonhar os sonhos de Deus. Não mais agiu para ele, para agir as ações de Deus. Noé parou de construir os seus próprios projetos para viver os projetos de Deus. Mas se Noé tivesse vivido os seus projetos, seus planos, seus sonhos, não estaríamos aqui falando dele, estaríamos falando de alguém que cedeu aos planos e projetos de Deus. Mas nisso tudo, há algo que me toca como pai, algo que deve te tocar como mãe, algo que deve te tocar como alguém que cuida dos seus e sempre se preocupa com os seus empreendimentos da vida. Nós oramos e nas nossas orações a gente sempre pede para que Deus cuide dos nossos enquanto estamos fazendo outras coisas. Eu falo aqui para pessoas que viajam enquanto os seus ficam lá, que fazem coisas longe de casa e passam o tempo todo pensando em trazer o sustento para a família ou as batalhas que temos. Então escuta isso. Quando nós olhamos para a história, alguns versos, quando juntos, formam algo maravilhoso. Deus deu segurança para aquele homem. Gênesis capítulo 6, verso 3 diz assim: Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Uma interpretação equivocada e rápida diz que Deus limitou a idade humana a 120 anos. Não é isso que o texto está dizendo. Nós vamos ter muitos exemplos de pessoas depois desse tempo que viveram mais que 120 anos. O tempo de
pregação de Noé é que foi de 120 anos. Deus disse no dia que apareceu para Noé, dizendo assim: 120 anos é o tempo determinado para dar ao mundo uma chance. E ele disse: os seus dias serão 120 anos. E desse ponto para frente, cada martelada, cada tábua junto a outra, cada ação, cada projeto, cada fase da construção da arca era acompanhado de uma proclamação de um Deus que viria e de um Deus que estava dando uma chance de arrependimento. Então ali Noé pregou por 120 anos. Agora associa isso na sua matemática básica aí a esse texto de Gênesis 5, verso 32, que diz assim: Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Noé nasceram no ano 500 da vida dele. Eram trigêmeos? Não sei. Mas Noé tinha 500 anos de idade, diz o texto, e gerou Sem, Cão e Jafé. No mínimo, o primeiro filho de Noé nasceu quando ele tinha 500 anos de idade. Então, conta comigo. Noé pregou por 120 anos e os seus filhos nasceram a partir do ano 500 da vida dele. Mas há mais um texto que junta a nós uma grande informação. Capítulo 7 de Gênesis, verso 11. Diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Vamos lá? O ano que caiu o dilúvio foi o ano 600 da vida de Noé. Noé teve seus filhos no ano 500 e Noé pregou por 120 anos. Se seus filhos nasceram no ano 500 e o dilúvio caiu no ano 600, Noé começou a pregar e teve seu encontro com o Senhor no ano 480. 480 mais 120, 600. Que conclusão a gente chega? Que essa promessa aqui feita para Noé: entrarás na arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, foi dada em um tempo que Noé não tinha filho nenhum. 20 anos depois nasceria o primeiro filho de Noé. E antes mesmo de ele ter seus filhos, ele começou a construção da arca, na certeza de que Deus cuidaria da sua família. Noé participa conosco de uma preocupação comum. E Deus promete a Noé algo que ele promete a nós mesmos: entrega sua família para mim, entrega seus planos para mim, faça o correto e eu vou cuidar da sua família. Sim, nossos filhos têm decisões a tomar. Aqueles que são liderados por nós são autônomos e livres para tomar as suas escolhas e fazer seus próprios caminhos. Mas isso não significa que Deus não está colocando eles nos planos quando Ele fala qualquer coisa para você. Eu estou falando para gente que hoje está se sentindo desafiada a dar um passo ousado dentro do chamado de Deus. Volve-se para a história de Noé. Tu entrarás, você, sua mulher, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Quais filhos? Aqueles que ainda não nasceram, mas no coração de Deus, eles já estavam nos planos. Não existe nenhum plano de Deus para a sua vida que exclua a sua família. Uma das grandes lições do dilúvio é a graça de Deus. Graça. Maravilhosa graça. Quando olhamos para essa história de destruição, parece fúria, e uma autora disse que até Satanás temeu pela vida no dilúvio. O dilúvio não foi uma chuvinha, o dilúvio não foi uma brincadeira. O dilúvio foi de fato um cataclisma. O eixo da terra mudou, os continentes se separaram, surgiram as rachaduras nas placas tectônicas e toda a população mundial, com exceção de uma família, morreu. Os animais foram mortos. Aqueles que não estavam na arca experimentaram um dia, de fato, da ira de Deus. O dilúvio, repito, não foi pouca coisa. Mas dentre essa história toda, muito mais do que a água que cai, muito mais que relâmpagos e trovões, há uma história de graça. Veja, Deus estabelece um padrão aqui. Primeiro, Noé pregou por 120 anos. Isso significa que antes da primeira gota de chuva cair do céu, houveram 120 anos de chances de arrependimento. Todo o processo de construção da arca era uma pregação e uma mensagem de graça para o mundo surdo. Deus anunciou
anunciou o dilúvio longamente, falou dele. E Deus estabelece um padrão, então anote essa frase. Deus faz, Deus age, Deus é. E o que Deus fez, do jeito que fez, Ele fará de novo. Nós podemos ver esse padrão de graça em toda a história. Nós vemos as pragas que caíram no Egito, é uma história comum, uma história conhecida. Mas antes mesmo de Deus tirar o seu povo de lá do Egito, Deus mandou um do seu povo para salvar o Egito. Antes do Egito conhecer as pragas e a manifestação da ira de Deus, ele conheceu José, que falando a Faraó, salvou todo o Egito e do Egito todos ao seu redor da fome. Isso é graça. Antes mesmo de o fogo cair sobre Sodoma e Gomorra, aquelas cidades conheceram Melquisedeque, o rei de Salém, e foi lá que Abraão agiu poderosamente para salvar os seus habitantes quando eles foram atacados. E diante deles, eles assistiram um culto com o patriarca Abraão e Melquisedeque, o sacerdote de Deus Altíssimo. Nenhum cidadão da história viu um sacerdote do Deus Altíssimo antes de um sodomita. Deus, falando com Abraão em Gênesis 15, disse que a tua descendência dei essa terra, desde o grande rio do Egito até o rio Eufrates. A terra tinha sido dada a Abraão, mas nesse mesmo capítulo há um aviso dado a Abraão. Essa sua geração será peregrina por 400 anos, mas eu vou sujeitar e vou julgar o povo que a escravizar. E ele disse que sobre a terra de Canaã ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. 400 anos de escravidão, diretamente relacionados a 400 anos de oportunidades para todo cananeu se arrepender. E ainda assim, no último momento, quando o povo avança, Deus ainda salva Raabe. A porta de graça se abre. A arca, sim, era um mecanismo de Deus para a salvação e preservação da humanidade a partir de uma família. Mas a arca tinha uma porta. Quem não entrou na arca? Aqueles que não eram da família de Noé? Não. Quem não entrou na arca? E a resposta é dramática e simples. Não entrou na arca quem não quis. Um dia um amigo meu parou para mim e começou a fazer questionamentos. E ele falou assim: você sabe as dimensões da arca? Eu sim sei, as dimensões são colocadas no livro de Gênesis. Ele falou assim: mas ia caber todo mundo lá? E se todo mundo quisesse entrar na arca, ia ter compartimento para todo mundo? Uma boa pergunta. Mas acho que a resposta é melhor. Não porque é minha, mas porque é a resposta de Deus. Se todo mundo quisesse entrar na arca, não tinha dilúvio. A arca foi feita exatamente para não ser usada. Deus é um Deus de graça. Hoje, ele diz, e será como nos dias de Noé. Estamos perto do momento em que Jesus aparecer e todos os destinos serão selados, os que vão morrer para sempre e os que vão viver para sempre. Mas hoje a mensagem de graça é proclamada a todo mundo, para todas as pessoas que podem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Dois personagens que parecem indiretos nessa história, mas eles se conectam e são destaques na história do dilúvio, de uma maneira extremamente interessante, mas que revelam esse aspecto da graça de Deus. O texto de Gênesis capítulo 5, verso 27, quase no final da genealogia, diz assim: todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Não há nenhum registro de alguém que tenha vivido mais do que ele. Olha só, 969 anos e morreu. Mas se você voltar logo no começo do capítulo 5, nós vamos ver que há a genealogia de Adão. E seguindo essa linha genealógica e fazendo a soma dos tempos aqui, nós vamos descobrir o ano em que Matusalém morre aos 969 anos da vida dele. E você sabe qual é o ano que Matusalém morre? É exatamente esse. Matusalém morre no ano do dilúvio. Não, Matusalém não morreu afogado. Matusalém não morreu pelas águas do dilúvio, mas ele morre no ano do dilúvio. Mas essa também é uma informação importante. A morte de Matusalém no ano do dilúvio. Porque Matusalém é filho de Enoque. E a palavra Matusalém é conhecida como quando ele morrer virá. Ou, na tradução mais radical, o dardo de Deus.
O nome de Matusalém traz para a sua vida uma mensagem de que quando este morresse, viria o dilúvio, o dardo de Deus. E a vida de Matusalém conta duas coisas. Primeiro, Deus avisou de todas as formas possíveis que o dilúvio acontecesse. E se a gente ficou admirado que Noé pregou por 120 anos, nós vamos perceber que Matusalém viveu o dilúvio. E Matusalém foi o homem que mais viveu. A longevidade de Matusalém se conecta, se junta e demonstra a longanimidade de Deus. O homem que avisaria e que se cria que quando ele morresse viria o dardo de Deus, conforme é o seu nome, foi o homem que viveu por mais tempo. Ou seja, a longevidade de Matusalém é muito mais do que o seu estilo de vida, é o estilo de Deus de gerir a vida. Matusalém é filho de Enoque. No livro de Judas, no versículo 14, lá no finalzinho da Bíblia, coladinho no livro de Apocalipse, Judas 14, conta a história deste homem. O texto de Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Portanto, ele fala que Enoque foi o homem fiel no seu tempo. E Enoque, quando teve seu filho, sua experiência com Deus se aprofundou e a sua intimidade com Deus. Mas lembra que eu disse no começo que andar com Deus e ser santo não significa ser um exclusivista, mas agir para, distinto para. Então, se a santidade de Enoque é conforme a Bíblia diz, e cremos que sim, portanto a santidade de Enoque não faz dele um ermitão, não faz dele um homem que vivia escondido, mas faz dele um homem que vivia pregando. E Judas, Judas só no seu capítulo, verso 14, diz assim, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Sim, Enoque pregou, o sétimo depois de Adão. Antes mesmo de Noé começar a falar, Deus já estava avisando sobre o dilúvio. É um evento muito avisado. Tal como hoje, há 2000 anos, Deus avisou da sua volta. Naquele dilúvio, foi avisado também para que as pessoas se salvassem e pudessem fazer parte de um novo mundo. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Fé para Hoje. Eu fico muito feliz de ter tido a sua companhia comigo até agora. Nós falamos sobre salvação de Deus a uma família em especial no seu plano de redenção da humanidade. O papel que a gente ocupa no plano maior de Deus. Sabe, Noé se entregou a Deus para o seu plano. E ao se entregar a Deus, ele entregou sua família também. Noé se preparou e ao se preparar, ele preparou a sua família também. Falei de um homem ordinário que fez coisas extraordinárias, mas esse homem não está preso às páginas da Bíblia. A história dele está lá porque a minha e a sua são histórias que podem ser reflexo, assim, porque são pessoas de carne e osso. A Novo Tempo preparou um material muito importante. Esse material, pais preparados, olha só, filhos de caráter, exatamente isso. Não é só a história de Noé, é a nossa história. Você que tem educado, você que tem que se esforçado, você tem que ter buscado bases bíblicas para a formação da sua família, isso aqui é feito para você. A lógica disso aqui é que a Novo Tempo é um complexo grande. TV, rádio, escola bíblica, Anjos da Esperança e produção de materiais de estudo, tudo isso junto com a apresentação de programas fazem parte que a família do Novo Tempo se abre para que nós juntos possamos crescer. Isso aqui é a Novo Tempo abrindo à disposição os conteúdos dela para que os conteúdos sejam vividos também na sua casa. Liga pra gente, fala conosco, estamos te esperando até às 11 da noite. Você pode também, em qualquer momento, falar conosco pelo WhatsApp ou pode entrar no site da Escola Bíblica. Não se esqueça de acessar os conteúdos no NT Play e se inscreva no canal do Fé para Hoje no YouTube. A gente se despede. Até o próximo episódio do Fé para Hoje.
A seguir, adoração especial. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja anjo, seja novo tempo.